Tudo bem, pessoal? Aqui é Juliano Carneiro e a gente vai para mais um tutorial sobre V-Ray. Hoje a gente vai falar sobre V-Ray Fur. V-Ray Fur é uma tag usada no V-Ray para a criação de grama e tapetes, normalmente, para tapete de pele, de pelo de animal. Como é que isso funciona? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo usando uma esfera. Tá? Então eu crio uma esfera. Tá? E para deixar esse efeito mais visível aqui, eu vou colocar essa esfera dentro de um deformador aqui. Eu vou escolher o Displacer. E para quem não sabe usar o Displacer, já vou dar essa dica também. Ele vem por default o valor 10 aqui, eu vou colocar em 0 só para que você veja o resultado dele. Então você cria a sua esfera, cria um Displacer nos deformadores, coloca o Displacer como filho da esfera, dentro da esfera. E aqui dentro do Displacer tem um objeto assinalado, vamos clicar em Shading e vamos escolher um shader para ele. Tá? Nesse caso eu vou colocar o shader Noise. Noise, aqui. Só isso, certo? E agora eu volto aqui para o meu objeto, tá? E só aumento a intensidade aqui, ó, e aquele formato ali do shading. Como é que ele vai funcionar? Nas partes brancas ele vai deformar mais e nas partes pretas da minha imagem ele vai deformar menos aqui no meu objeto. É assim que basicamente o noise funciona em praticamente todas as texturas que você usar. Quando ela não está definindo cor, ele vai definir forma. E como é que ele define forma? Onde é branco ele deforma mais, onde é preto ele deforma menos. É assim que o noise funciona na maioria dos parâmetros que você usa que não sejam cor. Então vamos lá. Estou aqui na esfera, como eu falei, eu já usei aqui o noise. Então aqui no objeto agora está em 0, então não tem deformação nenhuma. Então quando eu aumentar aqui, ó, olha lá, é isso que vai acontecer, de acordo com é, esse quadro aqui do noise, né, essa imagem do noise. Aqui, ó, onde é mais branco vai deformar mais, e onde é mais preto deformar menos. Certo, só que essa superfície está muito irregular agora para a gente mostrar o que vai acontecer. O que eu vou fazer então? Vou criar um Subdivision Surface e vou arredondar um pouco isso tudo aqui. Vou jogar tudo dentro do Subdivision Surface. Pronto. Agora eu tenho uma superfície bem deformada, só que mais arredondada. Então vamos lá. Na minha esfera aqui, então eu vou aplicar, tem que ser no objeto, não no Subdivision, nem no Displacer. Tá? Na minha esfera eu vou aplicar a tag V-Ray Fur, que se encontra aqui. Clica com o botão direito do mouse, vem V-Ray Bridge e V-Ray Fur Tag. Aqui. Na minha tag eu tenho várias propriedades. Então vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. Ó. Length, length no caso, seria o comprimento. O quão comprido o pelo ou a grama vai ser. Tá? Ele vem por default 15, que normalmente é comprido. Tá? Thickness seria a grossura, o quão grosso é esse pelo, essa grama, o que eu vou criar. Vem por default o valor 0.2, que é bem fino. Tá? A partir de 1.5 ele já fica deformado demais, fica quadrado demais. Então não aconselho passar desse valor, a não ser que você use uma superfície muito grande e coloque poucos desses objetos por área. Tá? Gravidade. Gravidade é a força da gravidade que age sobre esse pelo, ou essa grama. Tá? Valores negativos fazem com que o pelo fique para cima e valores positivos para baixo. Seria assim, negativo, falta de gravidade, vai flutuar, e positivo é gravidade funcionando, criando o peso sobre o objeto, mandando ele para baixo. Bend seria a curvatura do objeto. Nós temos aqui o nosso shader, o nosso deformador Bend, que faz alguma coisa parecida aqui, para que você entenda. Cadê ele? Aqui, Bend, aqui é o primeiro mesmo, certo? Então ele cria uma curvatura. O Bend aqui faz a mesma coisa, é a curva que ele vai causar no objeto criado, no pelo.
Tá? Taper seria o afunilamento desse pelo. Assim, ele começa grosso e vai afinando até a ponta, certo? Então, zero aqui significa que eu não tenho afunilamento nenhum, tá? E, por exemplo, aqui, ó, vamos usar o thickness, que seria a grossura como base. 0. Vamos colocar aqui 0,5. 0,5, certo? Aqui em zero significa que eu não tenho afunilamento nenhum. Então, o meu fio de cabelo, lá meu fio de pelo, lá meu fio de grama, minha grama lá, ela vai ter 0,5 na base dela, de grossura, e vai terminar em 0,5 também, porque o meu taper está em zero. Se eu colocar aqui 0,5 também, 0,5, tá? O que vai acontecer? Vai começar com a base em 0,5 e vai terminar em zero. Então é ao contrário do que a gente pensa aqui. Tá? O taper funciona de acordo com o mesmo valor do thickness, só que inversamente proporcional. Tá? Então o thickness 0,5, se eu colocar taper 0,5, então a base vai começar em 0,5 e vai terminar em zero. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo prático disso aqui. Tá? Bend direction seria a direção da curvatura, certo? E initial strand sinceramente, direction provavelmente, né? Eu não estudei sobre isso. Me perdoem, mas eu não sei dizer o que é. Na verdade, eu nem testei. Tá? Sides seria a quantidade de lados que tem esse polígono que a gente cria ali. Tá? Por exemplo, aqui seria 3 lados, e é o mínimo. Se eu tento colocar 2 aqui, não dá certo. Ó, ele volta para 3. Certo? Então, vai ter que ter no mínimo 3 lados, aí, mesmo que seja uma grama. Né? A grama que normalmente é praticamente um 2D, uma folha de 2 lados ali. Knots. Knots seria a quantidade de subdivisões que tem em cada fio de pelo ou grama. Como é que funciona isso aqui? É como se fosse subdivision surface. É como se fosse qualquer objeto que a gente aumenta as subdivisões. Temos lá um quadrado, temos lá uma esfera que tem 24 segmentos ali. Se eu aumentar para 48, ela vai ficar mais redonda. No Knots, o Knot tem a mesma função disso. Quanto menor o Knot, mais quadrado fica o objeto. Quanto maior a quantidade de knots, de pontos, mais arredondada fica esse objeto. E as variações são as variações desses parâmetros aqui. Ó. A variação de direção, que na verdade, assim, quanto mais randômico isso aqui, mais espalhado vai acontecer, vai se espalhar os nossos pelos, nossas gramas ali. A variação de comprimento, a variação de grossura e a variação da gravidade, certo? E aqui, tipo, por área e por face, certo? Então, assim, por área, teremos 0,2, é a área dos objetos. E por face, a quantidade de faces que tem objeto aqui. Ó. Certo? Então aqui, eu vou colocar aqui por face, temos 10 objetos, 10 pelos, 10 gramas por face desse objeto aqui. Ó. Então se eu aqui, ó, clico no Subdivision Surface na esfera, perdão, torno ela editável. Deixa eu só aumentar a quantidade de subdivisões dela aqui, só para aproveitar. Vamos colocar aqui 60. Pronto. Olha, vira uma bagunça isso aqui. Ó. Tá? Volto para o 24. Isso porque está dentro de um Subdivision Surface. Certo? Então, se eu torno isso aqui editável, toda essa área aqui, ó, quanto mais subdivisões ela tem, mais pelos eu vou ter lá no meu objeto, porque aqui por face vai ter 10 pelos cada um. Se eu aumentar isso aqui, vai aumentar a quantidade de pelos por face. É assim que funciona. Eu torno editável aqui a minha esfera e mostro para vocês aqui. Ó. Para cada quadrado desse aqui teria 10 pelos dentro dele. É mais ou menos essa a ideia. Tá? E se eu torno tudo editável aqui dentro do Subdivision Surface, certo? Tornando editável aqui, ó. Agora, cada face dessa aqui vai ter 10 pelos dentro. Então eu vou ter um objeto bem peludo.
ou com muita grama. E é assim que funciona, certo? Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui? Se eu só, do jeito que está aqui, colocando a minha tag, eu vou dar um render aqui para vocês entenderem como é que funciona. Então assim, nos valores por default, certo? Que vem no V-Ray, eu só alterei um pouquinho o thickness aqui, mas não vai fazer muita diferença. Fica tudo dessa forma, assim, dessa maneira. Tudo esbranquiçado, mas já dá para ver a criação. Aqui, nesse caso, eu vou criar grama, para que vocês tenham uma ideia aqui no material inicial. Aqui. Ó, tá tudo virado para cima. Por quê? Por causa da gravidade que está em -3, certo? O comprimento está em 15, tá bem comprido aqui, certo? E estou sem cor nenhuma aqui. Então vamos começar a alterar isso aqui para que vocês consigam sentir a diferença aqui dos objetos. Então agora o que eu vou fazer? Na minha esfera aqui, eu vou jogar um material, tanto faz, eu posso criar um material com uma variação de cor, ou posso usar uma textura. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu prefiro usar uma textura porque o efeito fica mais realista. Tá? Eu tenho uma textura aqui que eu já peguei na internet ali, uma imagem qualquer de um chão com um pouco de grama, e eu vou usar esse objeto aqui. Mas você pode criar o seu. Eu só vou dar um exemplo de como é que você pode criar aqui. Ó. Create, Shader, V-Ray Bridge, V-Ray Advanced Material para criar o material do V-Ray. Aí você vem aqui no material, no Diffuse Layer, em Texture Map, você coloca Noise. Pode escolher outros parâmetros, mas eu prefiro Noise, que é mais fácil. Coloco Noise, e aqui no Noise eu vou mudar, só alterar essas cores aqui. Ó. Tá? Ó, dessa forma. Coloco um verde mais escuro, um verde mais claro no Color 1 e Color 2 aqui, tá? Do Noise. E jogo no meu material. Aqui eu já vou ter uma certa diferença aqui. Ó. Tá? Vou dar um render aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Deixa eu só mudar um pouco a posição do meu estúdio aqui. Aqui. E vou dar um render aqui. Então está aqui o resultado, só com o material criado com noise, certo? E jogado em cima do material usando os parâmetros que nós temos de default aqui no próprio V-Ray. Tá? Só que, como eu disse, eu prefiro usar uma textura para que eu consiga um resultado mais realista. Então eu já peguei aquela textura que eu mostrei para vocês, vou substituir aqui. Tá? Deixa eu só tirar as linhas aqui. Aqui, nosso material. Tá? E agora, se eu der um render, vai ter um efeito bem mais realista. Deixa eu só fazer uma pequena alteração aqui agora para que vocês já notem certa diferença. No comprimento estamos com 15 aqui e a thickness, a grossura, em 0.5 e a gravidade em 3. Eu vou alterar de -3 para 2, só para vocês já notarem a diferença aqui. Então, com a textura, eu já tenho uma consistência mais realista aqui, por causa justamente da textura. Tá? Agora, dependendo da alteração dos parâmetros que a gente usar aqui, nós vamos ter um resultado mais ou menos realista. Então, agora a gente vai tentar melhorar isso aqui para conseguir um efeito mais realista. A primeira coisa que se deve fazer aqui é, na colocação do material, alterar a projeção de UV W Mapping para Cubic. Aqui eu já consigo uma diferença muito grande, certo? Volto lá para minha tag e vou fazer algumas alterações aqui. Ó. No thickness eu vou colocar um valor bem baixo aqui, vou colocar aqui 0.2.
Ah, no taper, eu vou colocar o valor 0,2 também, para que ele termine em zero. Aqui na verdade eu vou pôr 0,1, para ter uma certa diferença aqui. Gravidade eu vou deixar em 2. Nos lados eu vou colocar 4. Tá? No notch eu vou deixar ele um pouco mais suave no tamanho para verificar melhor a curvatura que eu criei no meu bend aqui. Inclusive o bend eu vou alterar também. Tá? Vou colocar o bend em, vamos ver aqui, 3, para ficar um pouquinho mais curvo. Até um pouquinho mais, vou botar 4, para ter bastante diferença. E os knots aqui eu vou pôr em 14. Tá? O knot vai aumentar a quantidade de subdivisões, só que, claro, consequentemente, isso aqui vai fazer com que aumente o tempo de render. Tá? Eu vou diminuir um pouco aqui a quantidade de faces. Vou colocar 8 pontos aqui, porque eu tenho bastante subdivisões no meu polígono aqui, então isso aqui não vai alterar em muita coisa não, porque já tem bastante pelo para cada quadradinho daquele que você viu lá. Tá? A variação da gravidade eu vou colocar em 1. Por quê? Porque eu quero que fique meio bagunçado aqui a minha disposição dessa grama aqui em cima desse pedregulho aqui. Uma coisa que vocês irão notar é que se o seu objeto não tiver muita subdivisão, você vai ver manchas no fundo desse objeto. Tá? Porque essa textura aqui ela se aplica à grama, não ao objeto. Você coloca no objeto, mas o render, deixa eu só baixar aqui para 1, para 2 aqui o comprimento, para vocês entenderem. Então o que acontece? Eu usei o valor 2 aqui do comprimento para ele ficar bem curtinho, para que se entenda. Você pode ver aqui um monte de pontos pontilhados brancos aqui, ó. E o que é isso aqui? Porque eu estou usando 8 aqui, 8 polígonos por face, 8 pelos, 8 gramas por face. Isso aqui não cobre o suficiente. Como é que eu corrijo isso aqui? Tem uma maneira bem simples de fazer isso aqui. O que eu faço? Você vem aqui no Subdivision, na esfera, no Subdivision que você criou, né? No caso, eu já tornei ele editável. Né? Você faz uma cópia dele, aperta Ctrl, segura, arrasta para baixo. Tá? Pode até só tirar o meu original aqui. Esse meu Subdivision aqui eu posso deletar, porque agora ele é só um objeto nulo. Tá? E esse aqui eu removo a tag na minha cópia. Tá? Até vou renomear aqui como cópia. Tá? Essa cópia aqui, ela vai evitar que o fundo apareça usando a mesma textura. E para deixar isso aqui ainda mais camuflado, eu venho aqui na minha textura e diminuo o tamanho dessa textura para, sei lá, pode ser 25. Só para diminuir a textura do fundo, para eu tornar ela bem mais, bem menos evidente aqui, certo? Então agora, se eu der um render agora, aquele pontilhado não vai aparecer. Tá? Então você deixa essa cópia aqui longe, para não te atrapalhar, tanto faz, mas a gente vai trabalhar com a nossa tag aqui agora. Então vou voltar aqui para o nosso comprimento, vou colocar 6 aqui, e agora eu vou dar um render para ver como é que está esse resultado aqui. Vou aumentar um pouco a variação e a grossura aqui também. Vamos pôr a variação de direção em 0,5 e a variação de comprimento como está em 6 lá, vamos colocar em 1 aqui. Pronto. E agora vamos ver como é que fica. Então aqui você já pode observar um efeito bem mais realista, né, nos objetos. Você já consegue observar mais evidente aqui a quantidade de grama, certo? E já devagarinho a gente consegue, alterando aqui aos poucos as configurações, um efeito mais realista de se conseguir grama. Tá? Agora vamos fazer uma variação um pouquinho maior aqui, para que se entenda como é que funciona. Vamos pegar esse comprimento aqui, vamos colocar 25. Vamos lá. Então nesse caso aqui, ó, a gente já consegue um resultado bem mais interessante.
Tá? Você pode observar uma leve curvatura, tá? Nos objetos aqui, ó, uma leve curvatura causada pelo bend, aqui. A variação de curvatura, né, de direção, de comprimento, tá? Que causam esse efeito. Só que você pode notar que o fio aqui, a grama, ela está um pouco quadrada demais e está terminando como se fosse quadrada também. Como é que eu altero isso aqui? Eu tenho que vir e alterar o thickness aqui. Se eu coloco aqui, por exemplo, 0.5 e aqui no meu taper eu coloque 0.4, por exemplo, eu vou ter um efeito muito mais interessante agora. Por quê? Porque a minha base agora está em 0.5 de tamanho e a variação de grossura até o final ele não vai terminar em zero. Por quê? Porque grama não termina em zero, normalmente é uma pontinha única. É como se fosse um fio de cabelo, afunilamento completo. Ela termina como se fosse uma face menor. Tá? Então vou fazer um render agora aqui para que você veja essa variação. Tá? Deixa eu mudar aqui também a direção, a variação de direção aqui para 1 também, que é o máximo. Esses valores todos aqui, ó, só variam de 1 em 1, de 0 até 1, 0,1, 0,2, 0,3, até você alcançar o máximo valor de 1. Tá? Vou alterar aqui também a variação de grossura para 1 também, para que vocês entendam o que acontece. Então aqui a gente já consegue um efeito muito mais realista, tá? Muito bom esse valor aqui, essa configuração para que você consiga um efeito de grama legal. Tá? E agora vamos colocar o valor do taper aqui, ó, igual ao valor do thickness, só para você ver o que acontece. Você ainda pode ver que termina, devido à variação, né? Tem uns que terminam quadrado, outros terminam mais finos, certo? E vamos terminar aqui então deixando o taper aqui com o mesmo valor do thickness. O taper seria o afunilamento e o thickness a grossura. Vou colocar aqui igual ao thickness, 0.5, certo? E a variação do thickness aqui, eu vou deixar em zero, para que não tenha variação nenhuma, que ele comece sempre em 0.5 e termine sempre em 0.5, em zero o afunilamento dele. Então o que acontece aqui? Ó? Se eu coloco o taper em 0.5 e o thickness em 0.5, eu vou ter esse efeito aqui de base para a base 0.5 e o afunilamento dele em 0.5. Então eles ficam iguais, de base a base. E o que acontece se eu aumento o valor do taper aqui? Tá? Daí o que vai acontecer? A base vai ficar maior e a ponta dela vai afinar. É isso que vai acontecer aqui. Ó. Então eu coloco o valor 1 aqui no taper. Vamos dar um render de novo. Nesse caso, aumentando, deixando o valor do thickness menor do que o taper, eu vou conseguir o efeito de afunilamento mesmo. Vai ficar bem mais fino e bem mais evidente agora aqui. Aqui agora você já consegue observar, ó, um fio de grama aqui, bem fininho na ponta, certo? E quanto mais eu aumentar o valor do taper aqui, mais isso aqui vai afunilar, certo? Então é assim que se usa o taper e o thickness em conjunto, que na verdade é o que vai variar mesmo, a grande maioria de tudo aqui no formato das folhas, no caso, seria o thickness mesmo e o taper aqui. Agora sim a gente consegue um efeito bem realista de grama, certo? Ficou muito bonito. E não tem muito segredo mesmo, assim, é mais só questão de configuração. Tá? Temos um efeito bom e nesse caso eu sempre aconselho a usar uma leve irregularidade no terreno para que você consiga fazer com que apareça esses relevos da grama aqui, porque nem sempre é perfeito, certo? Se eu alterar aqui a variação da grossura, aqui em 1 também, o que vai acontecer?
eu vou ter gramas mais grossas e mais finas, eu vou conseguir mais ainda efeito de homogeneidade aqui. Ó. Deixa eu dar um render aqui para ver se vocês conseguem notar a diferença. Então aqui, com esses parâmetros aqui, eu acredito que a gente tem alcançado um nível bem legal de realidade, para a gente conseguir fazer a nossa grama. Tá? Inclusive, no material que você aplica na cópia, que fica por baixo, você pode colocar um bump, um displacement, para que as pedras que aparecem fiquem mais evidentes. Você pode fazer isso perfeitamente também. Só que ainda tem mais uma coisa interessante aqui na tag. Você pode notar que você pode colocar texturas em praticamente todos os itens aqui. Para que serve isso? Então agora deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Vocês lembram no início que eu falei? O noise, aqui ó, o shader noise, a gente pode usar ele e a parte que vai ficar branca vai ser considerada maior e o preto menor. O que acontece se eu uso o noise aqui na nossa tag? Então ele vai entender que nas partes mais brancas vai ter mais, por exemplo aqui, ó, eu estou na minha tag aqui, eu clico na tag e coloquei o noise na minha tag comprimento, length, está em 25. Então onde for mais branco aqui, ó, ele vai deixar mais comprido, e onde for mais preto, ele vai deixar mais curto. Então é uma maneira interessante de controlar e deixar mais natural, porque a gente não tem controle como é que se cresce isso aqui, a não ser que você tenha uma grama completamente homogênea em comprimento, o que é muito difícil, né? Isso aqui não é nem aconselhável usar, mas se você quer uma coisa mais natural, assim, você pode usar isso aqui. Só que tem uma coisa estranha que acontece quando você usa o noise. Tá? Deixa eu só usar aqui dentro do próprio noise, eu vou usar uma variação dele. Aqui, ó, no noise, eu vou escolher pegar o electric, aqui, ó, tá? Que é um pouquinho diferente. Tá? E vou aumentar aqui o global scale nele aqui para 200. Tá? O que acontece no noise? Aqui, onde está mais preto aparece menos, onde está mais branco aparece mais, crescem mais pelos. Tá? Agora eu vou colocar aqui um valor bem alto, 5.000. Fica dessa forma aqui. Ó. Tá? Então, é onde está mais cinza e onde está mais preto. Tá? Vai ter mais variação e menos variação de crescimento ali. Tá? Você pode controlar também o crescimento aqui das folhas da grama usando o low clip e o high clip. Por exemplo, aqui, se eu coloco uma alteraçãozinha aqui, ó, eu vou alterar a cor lá, ó, como se fosse um contraste, certo? Tá, então eu vou mudar um pouquinho aqui só, um e outro, para você ver como é que vai funcionar. Tá, porque aqui ó, é a cor que vai definir o nosso parâmetro de comprimento. Tá, mais branco, menos branco. Vamos pôr em 10, vamos pôr em 90. Aqui vai dar pouca diferença. Deixa eu aumentar aqui o parâmetro. Aqui, isso, assim. Então vamos lá. O que acontece é que na minha tag V-Ray aqui, se eu mantiver esse valor de 25, isso aqui agora vai ficar muito grande. Tá? Deixa eu dar um render aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir finalizar ele, mas eu vou mostrar para vocês. Então aqui, eu não vou nem terminar o render para vocês terem uma ideia. Ó, o comprimento em 25, como estava antes, sem o noise, ele tomou conta de toda a tela. Eu não sei se isso é um bug ou por que isso acontece, mas eu não sei dizer por quê. Por qual motivo isso acontece, certo? Então eu vou parar com esse render aqui e vou alterar o meu valor aqui de 25, tá? Sempre que você sair precisar alterar um parâmetro aqui, é só clicar de novo na tag que ela volta para as configurações e você continua. Eu vou botar 6 aqui, certo? Então lembrando, sem o noise, o 25 deixava aquele comprimento que eu mostrei nos exemplos. Com o noise, eu troquei de 25 para 6 e vamos ver agora o resultado. Então olha só, em 6 eu estou com um resultado bem próximo
daquele que a gente teve antes sem o noise. Tá? Eu vou colocar um valor um pouquinho maior aqui para ver o que acontece. Vamos colocar, deixa eu ver, vou colocar 8. Estava em 6, só mudar para 8. Então em 8 eu tenho praticamente o mesmo tamanho que eu havia conseguido antes com o comprimento em 25, sem o shader noise. E também lembrando que, como eu falei, se aplica a todos os parâmetros aqui. Ó. Eu posso aplicar também o noise no thickness, se eu quiser também, na grossura, para ter uma variação de grossura aqui no nosso objeto. Olha só, vamos pegar aqui no thickness, vamos pegar o noise também. Daí vamos ter folhas de grama mais compridas e mais curtas de acordo com o branco e com o preto. Aqui. Vou mudar um pouquinho isso aqui, vou colocar o... Deixa eu ver... Vou deixar o próprio electric, só que sem alteração nenhuma. Só manter desse jeito aqui. Vamos ver o que acontece aqui nas variações de tamanho agora. Então, como eu falei, de acordo com o noise que foi aplicado aqui, o shader noise, onde é mais branco, o pelo fica, a folha de grama fica mais comprida, e onde é mais escuro aqui, né, de acordo com o shader, a grama fica mais curtinha. Então nós temos esse efeito aqui. Ó. Então para aquele efeito daquela grama mais aveludada, é interessante você usar o noise. Senão você pode, só com as configurações padrões mesmo, conseguir esse mesmo efeito. Tá? A gente pode usar qualquer tipo de textura para se conseguir esses efeitos. E nesse caso, para se conseguir esse tipo de efeito, não é necessário usar texturas, como eu falei, texturas específicas de grama. Você pode criar a sua, como eu mostrei no início. Tá? Mas, por exemplo, deixa eu pegar uma variação aqui para vocês entenderem. Deixa eu pegar e mudar uma textura que eu já tenho aqui. Deixa eu pegar a textura do fundo aqui e colocar a minha textura da cópia e jogar aqui, para que vocês consigam entender. Deixa eu só dar um outro detalhe aqui para, por exemplo, eu alterei minha textura, ela não aparece de automático. Tá? Seleciona todas as texturas aqui, clica com o botão direito do mouse e escolhe a opção Render All Materials. Pronto, ela já atualiza aqui a imagem. Tá? Vamos lá, outro render. Então, como pode se observar, como eu alterei o background, seria da minha cópia, agora eu posso verificar um pouquinho mais de terra aparecendo no fundo, certo? E a grama crescendo aqui. Ó. Então, agora eu vou fazer o que? Eu vou voltar para os meus parâmetros aqui da esfera e vou remover o noise da minha grossura, do thickness aqui. Vou dar um clear aqui. E agora eu fico só com o noise presente no comprimento. Vamos ver aqui então o resultado agora. Provavelmente agora vai aparecer o fundo, porque eu tenho diferença de comprimento de cada folha, então eu vou conseguir enxergar o fundo da cópia do meu objeto. Bom, isso não aconteceu, né, porque a quantidade do nosso polígono aqui, de face do nosso polígono é muito grande, então tudo é coberto. Tá? Se a gente tivesse menos subdivisões, o que iria acontecer? A nossa cópia aqui iria sobrepor o fundo, iria aparecer um pouquinho dela. Tá? Eu vou tentar diminuir a quantidade de folhas de grama por face aqui para ver se a gente consegue enxergar isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui em, deixa eu ver, 4. Vamos ver o que acontece. Bom, eu estava tentando com 4 e não estava funcionando. Tá? O que eu fiz? Alterei, fui diminuindo os valores, coloquei em 1 a quantidade
folhas por face para conseguir enxergar o fundo. Por que que isso acontece? Justamente porque o meu polígono, né, que seria a minha esfera deformada dentro de um subdivision surface, tem muitas faces. Então o valor 1 aqui só que me permitiu eu enxergar o fundo que eu coloquei na minha cópia lá, que seria mais o aspecto de terra, certo? Então se eu colocar o valor 2 aqui, eu já não vou conseguir enxergar esse fundo aqui que tem um pouquinho de terra no final ali, certo? No fundo. E para eu criar pelos, basta eu alterar as texturas. Por exemplo, aqui, se eu, claro, a variação de direção, né, ela tem que ser menor para conseguir mais homogeneidade. Tá? O bend também não pode ser tão alto. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui então. Eu já retorno com as configurações aqui para que vocês entendam. Então, apenas substituindo a textura que eu tinha antes de grama para uma textura de um pelo de animal, que eu peguei na internet qualquer, nós temos esse efeito aqui. Ó. Tá? Eu alterei os parâmetros aqui para ficar mais parecido com um pelo de animal, e é mais ou menos isso que a gente tem. Só questão de variação. Então é isso, pessoal. Foi aquilo que eu disse para vocês, não é muito complicado, é só questão de regulagem dos parâmetros mesmo. E espero que vocês tenham gostado. E então, ficamos por aqui. Aqui termina a nossa aula sobre o V-Ray 4. Grande abraço e até a próxima.